Notem, na sequência do versículo, observem aí, na sequência do versículo 3, notem que ele não fazia isso com textos aleatórios. Existiam textos específicos que ele usava. Veja aí na sequência do versículo. O texto fala que ele expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então, que textos ele pegava? Que textos ele usava para proclamar a fé? Para proclamar a fé, ele escolhia textos com um determinado conteúdo. Ele não pegava qualquer texto. Ele não pegava, por exemplo, o texto sobre a criação, para provar que Deus fez o mundo. Não, isso é importante, mas não era o caso aqui. Não era isso. Ele não pegava textos sobre a bondade de Deus para mostrar que Deus ajuda a pessoa aflita. Não, isso é importante, mas não falava sobre isso. Ele pegava textos que falavam sobre a necessidade de Cristo morrer e ressuscitar. Eram esses textos que ele pegava. Nós não temos aqui, no capítulo 17 de Atos, os textos que ele usava. Mas nós podemos ter alguma noção disso quando nós voltamos às páginas de Atos e chegamos no capítulo 13, porque no capítulo 13 tem o sermão completo dele. E nesse sermão completo dele é interessante. Os textos que ele usa lá são interessantes. Devem ter sido os textos que ele usou em Tessalônica também. Um dos textos que ele usou foi o Salmo 2. Veja o Salmo 2. É um salmo que os teólogos chamam de salmo messiânico, que anuncia verdades sobre o Messias. Quando nós chegamos no versículo 7, nós encontramos um versículo que Paulo usava. É interessante, veja o versículo, o texto fala assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que significa isso? O apóstolo Paulo conectava isso com a ressurreição. Ele falava: olha, esse versículo fala sobre a ressurreição do Messias. Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, como que o gerou, comprovando de modo claro que o Messias era o seu filho. A ressurreição foi como que um ato geracional de Deus, comprovando que o Messias era seu filho. E o apóstolo Paulo usava esse texto para falar da ressurreição do Messias. Ele também usava o Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O apóstolo Paulo dizia: olha, Davi escreveu isso, mas ele morreu, foi sepultado, e o seu corpo viu corrupção. Nós temos o seu túmulo aqui, em Jerusalém, próximo de nós, totalmente corrompido, totalmente em estado de putrefação. Ou seja, ele viu corrupção. Então, de quem esse texto fala? Esse texto fala do Messias, dizia o apóstolo Paulo, dizendo que ele morreria, mas o Senhor não permitiria que a alma dele ficasse na morte. E não permitiria que o seu corpo se corrompesse. Ou seja, ele iria ressuscitar. Então o apóstolo Paulo usava esses versículos, esses salmos, e explicava esses salmos para os seus ouvintes. E os seus ouvintes iam então percebendo o sentido dessas coisas. E isso ia trabalhando no coração deles. Nós não sabemos de outros textos. Talvez, o apóstolo Paulo usasse também Isaías 53, que fala sobre o sofrimento do servo do Senhor, que padeceria, sofreria pelos pecados do seu povo, mas no final veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. É um texto do Isaías 53, é um texto que fala claramente sobre os sofrimentos do Messias e a sua ressurreição.
Pode ser que o apóstolo Paulo usasse esse capítulo também, pode ser que ele usasse Deuteronômio 21, 23, pode ser, porque ele usou esse texto quando escreveu aos Galateus, falando sobre a maldição de ser pendurado num madeiro. Então pode ser que Paulo tenha usado isso para falar sobre a crucificação de Cristo. São textos que ele pode ter usado. Ele pode ter usado o Salmo 110 também. O Salmo 110, versículo 1, era um salmo muito querido pelos cristãos primitivos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, falando aqui sobre a glorificação de Cristo após a sua ressurreição. Pode ser que Paulo usasse esse texto aqui também. Então ele pode ter usado vários textos. Sabemos que ele usava o Salmo 2,7, sabemos que ele usava o Salmo 16,10, e pode ser que usasse esses outros textos que eu mencionei também. O importante é dizer que ele realçava esses textos para falar que tudo isso era necessário. Ele dizia, olha, vocês podem achar isso um absurdo, mas era necessário que o Messias morresse e ressuscitasse. Para os judeus, isso era um grande absurdo, um escândalo, que na visão deles o Messias seria um grande general vitorioso, como os generais dos tempos dos Macabeus, os generais judeus dos tempos dos Macabeus, libertadores, guerreiros, líderes políticos fortes. O Messias não morreria assim. Mas Paulo então mostrava, não, segundo as Escrituras, era necessário que o Messias, que vocês idealizam como sendo um grande general vitorioso, que se levanta e tira de sobre Israel o jugo dos seus inimigos, era necessário que antes que ele fizesse isso, e um dia fará, mas era necessário que ele antes morresse e ressuscitasse. E Paulo ia mostrando essa necessidade, expondo as Escrituras. Cristo tinha que morrer e ressuscitar. Por quê? Para pagar o preço dos pecados do seu povo. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar.